Nóbrega, Oi. são 14h30 aí, o pessoal está entrando ainda, né? Mas, caramba, já tem muita gente e não vamos deixar o pessoal esperando também, não. A Camila já está aqui no ar com a gente também, tá certo? Eu vou só fazer uma breve apresentaçãozinha tua, né? E depois vou sair aqui, deixo a Camila com vocês. Mas, pessoal, como eu estava falando aqui, para o pessoal que chegou um pouco antes e depois pôde ver um pouco dos bastidores, o Nóbrega é isso aí, tá certo? Um webinar com o Nóbrega ou um curso com o Nóbrega, você imagina que além do conteúdo vem toda essa descontração, toda essa simplicidade, essa facilidade, não é, de acesso. É fantástico. Olha, eu já disse isso até para eles diretamente várias vezes e falo até externamente, eu sou fã, tá certo? É um cara em quem eu me inspiro, inclusive, nas minhas aulas, nas minhas palestras, né? Um jeito fácil, a gente não precisa ser chato, né, para falar com profundidade algum assunto, e o Nóbrega é o exemplo disso aí, tá? É um cara que consegue falar assunto com extrema profundidade, uma facilidade e uma simplicidade invejáveis. Mas eu dizia também aqui para eles, eu não vou tomar o tempo apresentando o Nóbrega, primeiro porque o Nóbrega é muito mais conhecido que eu, então não teria muito sentido eu apresentar o Nóbrega, vocês precisam me conhecer, depois eu combino com o Nóbrega para ele me apresentar. Mas, enfim, como alguém tem que fazer isso, tá, Nóbrega? Eu vou ler só meia hora aqui do teu currículo, não é para não cansar muito o pessoal, mas assim, ó, graduação, mestrado e doutorado em Direito pela UFPE, né, Faculdade de Casa de Tobias, né, Faculdade de Direito do Recife, graduação em Economia pela UFPE, Unicap, pós-doutorado pela Harvard Law School e Kennedy School of Government, também em Harvard, não é isso? Pós-doutorado pela Universidade de Direito de Lisboa, Visiting Professor na Singapore Management University, em Singapura, também na Escola Massachusetts Institute of Technology, MIT, o que mais aqui? Conferencista visitante nas universidades de Nankai, Jilin, e não vai me botar mais Oriente Médio aqui, não, tá? Não é nem Oriente Médio, é na China isso aqui, né? China. Da LLM de Energia, Queen Mary University, também em Londres. Nóbrega, é muito longo. Eu disse que eu ia ler somente meia hora aqui, mas o pessoal já está ficando um pouco cansado. É muita competência, tá certo? Para 40 minutos de palestra, mais uns 15 minutinhos, né, Nóbrega, de perguntas. Aproveita, pessoal, esse acesso, essas perguntas. O cara simplesmente sabe tudo o que vai ser, inclusive, dessa lei, né, nova de licitações, esse advento, essa espera toda que a gente teve por esse diploma. Nóbrega, amigão, muito obrigado. Obrigado, por estar aqui. Valeu, João. Obrigado. Tá certo? E a palestra é tua, não vou te atrapalhar mais, não. Um abração para todo mundo, tá? Um abração, Nóbrega. Até mais, valeu, pessoal. João. Obrigado, hein? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? É uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande conversar um pouquinho sobre vocês, sobre a questão da nova lei de licitação, e como muito gentilmente foi apresentado por Elci, né, eu sou conselheiro substituto do Tribunal de Contas já há muitos anos, e faz parte do meu ofício, ao longo desse tempo todo, lidar com aspectos atinentes à lei de licitação. Devo dizer, inclusive, que eu sou antigo no sistema de controle, né? Eu comecei a trabalhar em 1991, como auditor das contas públicas do Tribunal de Contas, que foi meu primeiro emprego, e ainda estávamos sob a égide do Decreto-Lei 2.300. Então, veja como eu sou antigo, né? Aliás, o diploma normativo, inclusive, de vida curta, né? Porque ele teve vigência de 1986 até 1993, onde foi substituído pela Lei 8.666, que passou, então, esse período de um quarto de século, mais do que isso, de vigência. E agora nós estamos surpreendidos com uma nova lei de licitação. Estamos surpreendidos em tese, porque, embora a referência que nós temos legislativa seja o projeto inicial de 1995, na verdade, o projeto que inspira essa lei de licitação, ela é de 2013, de sorte que eu venho acompanhando a lei de licitações desde 2013, sua passagem pela Câmara, pelo Senado, com importantes modificações, volta à Câmara e o Senado agora, em última versão, praticamente ratificando aquilo que fora modificado na Câmara dos Deputados.
E nesse sentido, é uma lei... carregou aí ou não? É uma lei que está causando uma certa ansiedade em todos nós, né? Aí o próprio burocrata com medo das canetas, porque demorou realmente a tramitar, né? Se vocês, pelo menos, levar em consideração o projeto de 2013, nós temos aí 8 anos de tramitação. Se você achar que o ponto referencial é 1995, nós temos tantos anos aí para a tramitação de uma nova lei. No entanto, ela chegou e ela é bem mais extensa, né? Eu acho que o primeiro sentido que a gente tem da nova lei de licitação é o chamado maximalismo, né? É uma lei de 190 e tantos artigos. Para você ter uma ideia, o Decreto-Lei 200, o Decreto-Lei 2 e 300 tinha em torno de 80 artigos. A Lei 8666 foi para 150 e tantos. E a nova lei tem quase 200 artigos. Então, a gente teve uma opção do legislador que foi legalizar ou legislar sobre diversos temas que a gente tinha sobre compras governamentais. Vou dar um exemplo. Quer dizer, o pregão, que era de curta apresentação na Lei 8666, basicamente o artigo 15, na Lei 8666, agora ele ganha grandes contornos a partir do artigo 81 da nova Lei de Licitação. Então ela vai inchando porque vai trazendo a legislação infraconstitucional para dentro da lei. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Bem, quais os aspectos? Como é que ela se comporta? Como é que ela se estrutura? A primeira coisa é que ela tem, obviamente, o mesmo DNA da Lei 8666/93. Ela não é a Lei 8666, basicamente, obviamente, mas ela tem mais ou menos o mesmo esquema, que é um esquema sobre um Código de Compras Públicas. A gente fala Lei 8666, mas no Brasil, há muito, a gente evoluiu de uma simples norma, lei de norma geral, para um sistema de compras. Então, ela é o grande elemento central de um sistema de compras que vai transitar, vai circular em torno dessa lei. Então, a gente pode dizer, realmente, pela extensão, pela profundidade da nova lei de licitação, que ela é um código de compras governamentais. Então, nós temos, de fato, um código de compras governamentais. Então, ela tem o mesmo esqueleto, a mesma formatação, basicamente, da lei 8666. Mas ela é também, eu diria até que ela talvez seja 40% de lei 8666. E ela é 40% das legislações que existiram, legislações especiais que existiram durante esse tempo e que foram incorporadas às suas boas práticas para a lei, para dentro da nova lei de licitação. Por exemplo, o pregão, né, a 10.520, é uma lei de 2000, para dentro da nova lei. O RDC, suas práticas positivas, para dentro da nova lei. Lei das estatais, com novidades trazidas para a nova lei de licitação. Embora, é verdade, depois de passado o biênio adaptativo, né, vai existir um período de 2 anos, no qual haverá a coexistência legislativa entre a Lei 8666 e a nova lei, e também entre a lei do pregão, a lei do RDC, mas passado esse biênio, haverá, em toto, a extinção, a revogação da lei do pregão e da lei do RDC. A lei das estatais, ela não sofre nenhuma modificação em relação à nova lei. Aliás, não é que ela não sofre nenhuma modificação, ela sofre sim. Na parte penal, porque o que aconteceu na parte penal é que, embora os crimes sejam os mesmos, na verdade, agora a gente está modificando o Código Penal para dar mais consubstancialidade aos crimes. E essa remissão também é feita no que se refere à lei das estatais. No mais, ela segue seu âmbito de aplicabilidade total. Então, primeira influência, Lei 8666, segunda influência, essa legislação que já foi consagrada no passado. Terceira grande influência, jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Não é? A força do tribunal, a importância do Tribunal de Contas da União na formatação dessa lei foi muito grande, e muito daquela jurisprudência que já era consagrada ao longo do tempo passou a ser incorporado como norma, passou a ser incorporada à nova lei. O que determina, de certa forma, uma certa estranheza, em primeiro lugar, porque a jurisprudência é para trás, né? Ou por definição, né? Então, eu congelar, no ponto de vista legal, uma jurisprudência, talvez não seja talvez a melhor das ideias. Essa é a primeira observação. E segundo, é que o sentido colocado na lei no que se refere à atuação do Tribunal de Contas é como se ele tivesse uma ascendência sobre os demais tribunais, que não é verdade. Tanto é que o artigo 173, creio eu, deve ser vetado, é aquele que diz que as decisões do TCU teriam uma incidência maior do que a dos outros, seriam de obrigação
obrigatório cumprimento pelos outros tribunais. Isso é, no meu entender, totalmente inconstitucional. Então, a jurisprudência do TCU teve uma importância muito grande. Também outra influência importante da lei foi a doutrina, né? A doutrina que caminhou, aprofundou. Embora 70% da doutrina de licitação no Brasil é muito fraca, é praticamente repetir a jurisprudência do TCU, no mais das vezes é isso. Existe uma boa doutrina que foi construída ao longo dos anos. Então, esses são os dois elementos fundamentais que, no meu entender, consubstanciam mais tecnicamente a nova lei. A jurisprudência do TCU e a doutrina. Agora, é claro que ela apresenta importantes inovações. Então, ela tem 40% de Lei 8666, 40% das legislações que existiam anteriormente e 20%, ou talvez um pouco mais até, de inovações. Esse é o menu que nós temos da nova lei de licitação. Bem, e aí eu posso dizer, em termos de novidades fundamentais, que ela tem 3 grandes eixos. O primeiro eixo é o eixo da centralização. Ela é uma lei centralizada. E a gente pode ver muito claramente isso quando ela trouxe toda a legislação infraconstitucional, infralegal sobre o registro de preços, trouxe para dentro da lei. Então, uma primeira gênese da lei é a centralização e a nacionalização de regras. Outra característica interessante da nova lei, muito bem lembrado pelo professor Egon Bockmann em um dos seus podcasts, é o seguinte: enquanto que a Lei 8666 fazia menção à necessidade de expedição de 8 regulamentos, de 8 decretos regulamentares, isso na nova lei vai até 40, quase 40. Quase 40 regulamentos deverão ser expedidos. Então, ela tem um contexto realmente de norma geral, mas em muitos sentidos ela vai precisar de uma importante regulamentação. Outra informação importante que eu falarei daqui a pouco é a ideia de padronização. Ela é uma lei que procura padronizar. Isso vai aparecer de forma muito clara nos procedimentos auxiliares da lei, eu vou falar mais à frente. E, por fim, o terceiro grande eixo estruturante da nova lei de licitações é a ideia de governo digital. Eu tenho escrevido há algum tempo alguns textos, acho que importantes, com meu querido amigo Rony Charles, que todos conhecem, especialista em licitação, e a gente tem falado muito sobre a possibilidade da utilização de um e-marketplace público. Como 58% das compras públicas no Brasil são compras diretas, basicamente dispensa, é uma boa ideia você criar um mecanismo de dispensa eletrônico. O governo federal já lançou o decreto ano passado, que vai ser embarcado dentro da Plataforma Nacional de Compras Públicas. A ideia para o futuro é a gente ter uma espécie de Amazon, onde o município quer comprar, por exemplo, caneta, ele entra lá e vai ter as cotações devidas. Há várias implicações de governança, há várias implicações de controle, há várias implicações jurídicas nesse acerto tecnológico. E é isso que a gente vem estudando já há algum tempo e estou preparando um novo artigo que sairá, obviamente, sobre isso. Para que a gente possa entender um pouco as disposições sobre a lei, é importante notar que, do ponto de vista jurídico, e vocês sabem muito bem disso, licitação é um procedimento administrativo, todo mundo aprendeu isso, todo mundo estudou lá pelo Eli Lopes Meireles, né? Aliás, eu comecei a estudar licitação, não era nem Eli, era um livro que tinha lá em casa de Zé Cretela Júnior, que eu achei lá em casa para estudar para o concurso. Então, meu primeiro contato com licitação, ainda sob a égide do Decreto 2.300, foi um livro que tinha lá em casa de Zé Cretela Júnior. Então, para que a gente possa entender melhor essa lei, a gente tem que mudar o paradigma do direito administrativo brasileiro, pessoal. Porque, do ponto de vista teórico, do ponto de vista intelectual, o aplicador do direito brasileiro ele está em algum lugar do século XIX, que é o século da certeza, o século da completude contratual, o século da simetria de informação. Esse mundo clássico do direito administrativo, ele não existe mais não, pessoal. Isso só existe na cabeça das viúvas de Eli Lopes Meireles. Isso não existe, não. Aliás, é aquela história, né? O cara chega com uma petição lá do tribunal, cheia de Eli Lopes Meireles, de Zé Cretela, ele disse, pô, 150 páginas, eu disse, meu amigo, não vou ler, não. Vou esperar virar filme e passar no Netflix. Porque eu não vou ler isso, não. Quer dizer, na verdade, isso é o passado. Então, eu tenho um passado teórico no século XIX, que ainda se remete à teoria do serviço público, a Gaston Gese, a Digui, aquela turma toda, e eu tenho a praxis do direito administrativo, ainda está nos grandes manuais dos anos 90. A praxis do direito administrativo parou nos anos 90.
Então, é isso que a gente vai precisar aprofundar. Porque eu não posso interpretar um novo diploma de compras governamentais com o fetiche da jurisprudência e com a interpretação retrospectiva. Isso vai gerar muita confusão e vai gerar muita frustração daqueles que querem melhorar os padrões de compras públicas no Brasil. E, evidentemente, acabar, embora ela tenha 190 artigos, eu vou falar que ela tem coisas boas no meu sentido. Acabar com o excesso de formalismo. Professor, ela tem 190 artigos. Tudo bem, eu vou falar mais sobre isso. E o fetiche do menor preço, né? O fetiche do menor preço, que é o grande desejo, é a grande tara da administração pública, é o fetiche do menor preço. Bem, então esse mito aí, terrível aí do menor preço, a gente tem, evidentemente, que romper isso. E a lei estabelece instrumentos, embora não tão ousados como eu gostaria que fosse, mas ela apresenta alguns instrumentos que procuram romper esse tipo de coisa. Bem, como eu falei anteriormente, a lei, todo instrumento de toda a lei de licitação, ela é um procedimento administrativo que, portanto, segundo as palavras do nosso querido Hélio Lopes Meireles, é a concatenação de atos administrativos, né? É o somatório de atos administrativos. Observe, inclusive, pela nova lei, o sentimento é que, se eu anular um dos atos da licitação, eu não sou obrigado a anular toda a licitação, né? A gente vai ver que um dos princípios, um dos elementos fundamentais da nova lei é exatamente permitir que eu procure sanear os dados na melhor forma possível. Eu procure aproveitar os dados da melhor forma possível. Mas, ao passo que a lei, que a licitação é um procedimento administrativo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, é um detectador de mentira, é um mecanismo de revelação de informação. Porque todo mundo vai mentir. Ora, todo mundo vai mentir não é porque é bandido, não, porque ele é maximizador de renda. Então, assim, parece uma ilusão, é um fetiche achar que o controle ou a própria administração vai fazer uma licitação e vai acertar no preço certo. Porque não vai. Porque sempre haverá ineficiências. E digo mais, o preço, e aí o grande fetiche, a grande preocupação teórica que todos nós temos, o preço é um elemento que vai embarcar a informação. A informação vai embarcada no preço. Quando o mercado está em estresse, o que acontece? Você tem muito ruído nesse sistema. E aí o preço ele não consegue captar toda a informação que é necessária. Basta ver o que está acontecendo na definição de preços agora, nesse período do Covid. Escrevi um artigo também com o Rony, com o Bradson Camelo, que eu posso passar para os senhores. Então, a licitação é um mecanismo de detectação de mentiras, ou um mecanismo de revelação de informação. Mas essa revelação de informação, amigos, é falha. Então, sempre vai passar algum tipo de problema. Ou seja, em todo sistema de licitação, eu tenho claramente um mecanismo de assimetria de informação. Sempre quem vende tem mais informação do que compra. Então, essa assimetria de informação e o excesso de burocracia acaba levando a uma série de problemas, entre os quais a ideia de seleção adversa. Em vez de você escolher a melhor empresa, você escolhe a pior empresa. Porque a melhor empresa ou desiste, porque enche o saco aí com a burocracia, ou fica pelo caminho do embate burocrático. Então, em vez de você escolher o melhor, você vai escolher o pior. Bem, isso não é nenhuma novidade, que a gente vê esse reflexo, por exemplo, em grandes obras paradas, etc. e tal. Muitas vezes a empresa não tem condições, a empresa mergulha no preço, o poder público não consegue detectar o quanto ela está sendo ousada, ela mergulha no preço, ela ganha porque ela acha que vai conseguir aditivo, e caso não consiga, ela não vai a termo, ela não leva a termo o contrato. Ou seja, o contrato é um supedâneo da licitação. E aqui abro um parênteses, inclusive, nós avançamos muito mais na licitação do que o contrato. O contrato ainda vive sob os auspícios dos dois grandes alicerces do direito administrativo clássico, que é a supremacia do poder público em relação ao particular e a indisponibilidade do interesse público. Basta ver que remanesce possibilidades muito abertas de extinção do contrato de forma unilateral. Diz lá um dispositivo da lei, a gente vai ver sobre interesse público. Ora, tudo é interesse público que pode levar e leva uma insegurança muito grande para o contratado em obras públicas. Bem, como é que eu vou resolver esse problema de assimetria de informação? A grande sacada da lei é a reputação. Observe que o sistema de compras públicas no Brasil, ele passou por duas grandes revoluções. A primeira revolução, em termos de incentivos, foi lá em 2000, quando a gente fez o pregão. Então,
Então, quando a gente fez o pregão, a gente simplesmente conseguiu, com a inversão de fases, economizar uma grande quantidade de assimetria, uma grande quantidade de custo de transação, e isso passou pelo preço. Então, em vez de gastar muita energia fazendo toda aquelas habilitações de todos os licitantes e começando a cachorrada ali de recursos, você só faz a habilitação do novo, apenas do vencedor. E isso gerou uma economia e foi repassado parte disso para o preço. A segunda grande revolução vem agora, com os mecanismos de pré-qualificação e a possibilidade de estabelecer via o programa, o Portal Nacional de Compras Públicas, a possibilidade de eu criar mecanismos de reputação, mecanismo de rating. Ou seja, eu vou criar incentivos positivos e não incentivos negativos. Embora eu tenha toda a parte penal igual igual a Lei 8.666, não mudou nada, só acrescentou um crime lá, que é um incentivo negativo, quer dizer, uma sanção, eu vou criar um mecanismo positivo. Eu vou dizer, empresa, ande bem, que tudo que você fizer vai ficar registrado. E isso vai, eventualmente, ser possível a pontuação em posteriores licitações. Então, a reputação, quando você vai fazer, por exemplo, vai viajar, né, vai para Ceará, né, estou vendo aqui o pessoal aqui no Pará, sei lá, vai lá para o Pará, vai para o Ceará, você vai procurar um hotel e vai olhar lá os reviews, né? Quem é que está dando a opinião se o hotel é bom ou se o hotel é ruim. E isso funciona perfeitamente, ou funciona também na Amazon, quando você vai comprar um livro. Enfim, isso funciona, o sistema de reputação. Então, isso vai ser embarcado na plataforma e vai determinar a segunda grande revolução das compras públicas no Brasil. Bem, o que mais? Então, todo mundo mente, eu minto também, então vocês têm que dar também um desconto naquilo que eu estou falando. Bem, e do ponto de vista de obra, professor, quais são as grandes implicações? Eu acho que há inovações muito importantes também na parte de obras nessa lei. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu encaro muitos dos dispositivos nessa lei como um verdadeiro sandbox regulatório. Não é um sandbox regulatório porque, de fato, a gente não está fazendo exatamente um teste, né? Sandbox é isso mesmo que você está vendo aí, é a caixinha de areia para as crianças brincarem. Então, eu estou criando as regras, que são muitas vezes diferentes, claro, das regras anteriores, e eu vou deixar o mercado de construtoras, eu vou deixar o mercado de licitantes brincarem nessa caixinha de areia sobre os auspícios do próprio governo e do controle. Então, eu acho que a gente tem um período de adaptação à nova lei. Então, ela funciona, sobretudo, no âmbito do controle, porque o grande controlador, a grande agência reguladora de compras públicas no Brasil são os tribunais de contas. Né? Aliás, muita gente advoga, que eu advogo também, a possibilidade da existência de uma agência reguladora de compras públicas. Mas, nesse vácuo regulatório, quem assumiu esse papel foi o TCU. Por isso que a jurisprudência do TCU foi por dentro da lei. Então, esse sandbox regulatório, para as crianças brincarem mediante a nova lei, vai ser importante para que os agentes de controle, para que a própria administração, não só o controle externo, mas o controle interno também, CGU e tudo mais, possam analisar como se dará os incentivos, a dispersão de incentivos por parte dos agentes econômicos, e isso realmente é muito importante. Bem, então, outra informação importante, e esse talvez eu acho que entra um pouco em choque com os críticos da lei, né? Porque muitos juristas de grande spec que os senhores ouvem por aí, eles vão dizer, não é a lei que eu queria, não era a lei que eu sonhava, muito embora que existe coisa muito melhor para sonhar do que lei, né? Mas vai entender os juristas. Bem, não é a lei que eu sonhava, não é a lei que eu queria, aí quando você pergunta, tudo bem, amigo, mas qual é a lei que você queria? Não sei. Então, assim, e daí? Aí não adianta nada, né? Ou seja, e aí eu abro outro parênteses, o debate sobre licitação no Brasil foi 100% capturado pela área jurídica. Toda live que tem aí, todo dia, basicamente é de jurista. Poucas são, acho que não são. Então, o debate é muito mais multidisciplinar, pessoal. Você tem que saber estatística, você tem que saber economia para entender o processo. Ora, licitação é um mecanismo de revelação de informação. Essa lei é muito melhor do que a Lei 8.666 porque ela é mais livre. Ela dá muito mais opções para a administração pública para modelar o seu jogo. Um dispositivo de marketing design, modelar o seu jogo. Ela dá à administração uma caixinha de Lego com muitas pecinhas. Não é? Então, modelagem, tipo, que agora na lei não chama nem mais tipo, chama critérios de julgamento. Então, modelagem, tipo, regime de execução, são as pecinhas do Lego regulatório. Cabe à administração ter expertise suficiente para montar
Aí ele vai montar do jeito que quiser, se é aberto, se é fechado, se é primeiro envelope fechado, se é primeiro envelope aberto, todas as circunstâncias da modelagem, e aí você precisa estudar a teoria dos leilões, vão estar à disposição da administração, muito mais razoável do que a Lei 8666. Por quê? As modalidades da Lei 8666 eram discriminadas, eram estabelecidas pelo critério preço. Dispensa valor, convite que acaba agora, né, tomada de preço que acaba também, e depois concorrência, pelo preço. Agora não, é pelo objeto. Acabou o fetiche do preço. O elemento centralizador do processo é o objeto. Então, pelo objeto, você vai modelar, é evidente, a sua licitação com os tipos que você vai definir, menor preço, técnica e preço, com os critérios de lances, aberto ou fechado, que é muito importante. Aí você tem que estudar leilão inglês, leilão holandês, etc. e tal, e os modelos de execução, os regimes de execução, e eu vou falar a novidade da contratação integrada e da contratação semi-integrada. Bem, novidades, são várias novidades, eu vou falar algumas delas. A primeira delas é, evidentemente, a criação de uma nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo, né? Vocês sabem muito bem que as modalidades da nova lei agora são pregão, concorrência, muito parecido, pregão, muito parecido com concorrência, porque pelo artigo 17 seguem o mesmo rito. Basicamente, a concorrência será utilizada para bens e serviços especiais, portanto, não comum, mas eu posso ter aberto, fechado na concorrência também, né? Então, basicamente, eu diria que é tudo parecido, a concorrência ficou muito parecido com o pregão. Depois você vai ter o concurso e leilão, que não tem nenhuma novidade, e você vai ter o diálogo competitivo, que é, sim, uma novidade trazida das diretrizes europeias de 2014, que é modalidade de licitação, que parte do pressuposto de que a administração, diante de uma obra sofisticada, diante de uma solução que ela não sabe bem qual deva ser, vai auscultar o setor privado, vai dialogar, vai conversar com o setor privado para a escolha da melhor proposta. Outra coisa importante, também consignada na nova lei, é a possibilidade que você tenha programas, os contratos de prestação de serviço associado, né? Que é uma coisa que também já se falava muito. Quer dizer, em vez de você licitar a obra e a manutenção, você já sinaliza a obra e também a manutenção da obra, no sentido mais à frente de você ganhar mais escala e ser mais racional nessa contratação. Exigência de programas de integridade. Não é? Esses programas de integridade eles vão ser importantes para obras de grande vulto, né, para construtoras que assumem obras de grande vulto, e a lei chama obras de grande vulto aquelas superiores a 200 milhões de reais, e as construtoras terão 6 meses para implantar regime de integridade, e também os regimes de integridade correspondem a um critério de desempate. Né? Vocês se recordam muito bem que lá na Lei 8666 o critério de desempate era o sorteio. Não é? E agora você tem um mix de critérios de desempate que vão seguir uma certa ordem. Né? Então, primeiro, no que se refere ao critério de desempate, eu vou ter primeiro uma nova rodada, depois uma avaliação do desempenho passado. Olha aí a regra do rating, como é importante. Caso continue o empate, eu vou ter exatamente se elas estão cumprindo regras específicas em relação à igualdade de gênero, e se ainda permanece um empate, eu vou ter a integridade. Observe que, inclusive, essa questão de igualdade de gênero é uma norma de eficácia limitada, porque se não tiver o regulamento dispondo sobre isso, pula e já pode ir para dando pontuação, desempatando para aquelas empresas que têm regras de integridade. Outra inovação, amigos, de grande importância, é a possibilidade de performance bond, a possibilidade de cláusula de retomada. E aí a gente tem, nesse caso específico, a possibilidade de obras para grande vulto de seguro-garantia de até 30%. E aí o que acontece? A seguradora assume esse compromisso, assina, é interveniente também do contrato, assume esse compromisso, e caso a empresa não consiga executar, ela assume a obra. Então, é um caso clássico de stepping rights. Isso é importante. E essa
seguradora ela vai subcontratar o término dessa obra, isso ligando com a ideia de performance bond, quer dizer, de eu ter mais garantias para a execução da obra. Isso é importante porque vai trazer para dentro do sistema de compras públicas com mais força o sistema de seguradoras no Brasil. Né? Eu até fui um dia desse, me contactaram, o pessoal de seguradoras, pô, a gente não sabe nada de licitação, e a gente vai ter que saber, porque a gente vai também participar do contrato. Então, isso é muito importante. Quanto mais seguro eu tenho, mais eu minimizo o risco, mais, teoricamente, eu tenho mais segurança para executar a obra. Matriz de risco. Veja, dizia, acho que era de Adorim, né? Ou era Riobaldo, que dizia o seguinte, viver é um negócio muito perigoso, né? E é perigoso mesmo. Então, tudo é risco, né? Tudo é risco. E aí, essa matriz de risco, primeiro que você não pode confundir, inclusive, matriz de risco com alocação de risco. Né? Alocação de risco é o mecanismo pelo qual você vai imputar o risco a determinada parte. E matriz de risco, desculpa, matriz de risco é o documento que vai cristalizar essa partilha de riscos. Todo contrato é uma partilha de riscos. Você vai comprar e compra um automóvel numa concessionária. Você está partilhando o risco de não receber o carro, o risco do carro não estar correto, o cara tem o risco de você não pagar as prestações. Então, todo contrato é uma partilha de riscos. No entanto, só é necessário uma matriz de risco, todo contrato tem partilha de riscos, mas só é necessário uma matriz de risco para contratos de grande vulto, acima de 200 milhões de reais, e para contratos que são executados mediante contratação integrada e contratação semi-integrada. Aliás, é importante prestar atenção nessa matriz de risco, na elaboração dessa matriz de risco, do qual eu sou cético, em boa parte eu sou cético, porque ela vai ser o referencial teórico para o reequilíbrio econômico. Então, o elemento fundamental aqui, que a gente já viu, que é a questão do pregão para obras, que também não tem nenhuma novidade, isso já estava consignado na legislação anterior. Outra informação importante, como a gente já sabe, que é a possibilidade do uso da contratação integrada e da contratação semi-integrada. A contratação integrada a gente traz da legislação do RDC. Qual é a inovação? Na contratação integrada, também chamado na literatura internacional de design build, na contratação integrada, a empresa privada faz o projeto básico. Enquanto que na contratação semi-integrada, que surge, inclusive, com base em críticas jurisprudenciais do TCU à contratação integrada. A contratação semi-integrada, ela surge lá na lei das estatais e continua lá na lei das estatais. Na semi-integrada, o poder público continua fazendo o projeto básico, mas o projeto executivo quem faz é a empresa. E o que é importante também é que na semi-integrada eu posso, durante a execução contratual, fazer adaptações a esse projeto básico. O que acho que é bom, todo mundo que lida com obra sabe que na hora que a onça vai beber água mesmo, na hora de fazer a obra você tem mudanças importantes do projeto. Também outra inovação é a inversão de fases permanentemente. Então agora na nova lei sempre eu vou ter primeiro a fase de preços e depois a fase de habilitação. No entanto, caso eu queira, eu posso inverter. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma concorrência na moda antiga, uma concorrência com primeiro um critério de envelope de habilitação e, por fim, o critério de preço. Eu posso fazer isso, mas eu tenho que justificar. Então, a regra é a inversão de fase, que eu não vou chamar mais de inversão, porque agora a regra é do jeito que se estabelece. Né? E isso vai também, no âmbito das normas gerais de contratação pública, nos dar uma economia de custo de transação, como a gente já tinha observado. Uma inovação importante, amigos, é essa consignada no artigo 115 da lei, que diz o seguinte: nas contratações de obras, a expedição de ordem de serviço para execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida de depósito em conta vinculada dos recursos financeiros para custear despesas correspondentes à etapa a ser executada. Não é só empenho não, turma, é dinheiro em caixa. Então, isso é importante, que vai dar muito mais segurança para a construtora, muito mais segurança para o sistema de construção civil, de que vai tranquilamente conseguir ter recursos garantidos para executar essa obra. Então, não é só empenho, não é só o empenho, é o dinheiro em caixa em conta vinculada. Pagamento antecipado, também uma regra importante dessa feita
consignado no artigo 145, isso funciona para situações emergenciais, inclusive, que você não consegue processar rapidamente a despesa. Evidentemente, e a lei diz corretamente, e aliás esse é um mecanismo que está sendo utilizado em vários dispositivos da lei. Eu admito uma possibilidade, mas eu aumento a garantia. Vou dar apenas um exemplo, que eu acho que eu nem falo aqui. Na parte para determinado que um determinado preço é inexequível. Menos de 75% do preço de referência ele é inexequível. Mas se ele tiver entre 85% e 75%, ele não é inexequível, obviamente, mas ele é um preço, digamos assim, suspeito. Mas é claro que a empresa, a construtora, pode ter métodos produtivos e estruturas de custo aperfeiçoados que permitem que ela cumpra o contrato àquele preço. Então, ela vai ter que ofertar uma garantia adicional. Então, o mecanismo de garantia, em várias passagens da lei, ela é um mecanismo de ajuste para equilibrar ou para alinhar os incentivos corretamente. Bem, outra coisa também importante na lei. É importante, é novidade, mas não é, porque já está em outras legislações, que é a possibilidade de meios alternativos para a resolução de disputas, que é conciliação, mediação, dispute board, isso é possível também, que vai ser referência e vai ser importante, amigos, quando a gente tiver a discussão sobre equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inadimplemento de obrigações, indenizações, o que faz, em termos de um diploma de normas gerais de licitação, que a gente rompa com o fetiche da indisponibilidade do poder público sobre o particular. Porque lá no passado, porque Júnior, Júnior é Juris Baby, né? Ele é novinho, mas no passado existia esse preconceito, inclusive dos órgãos de controle. Não pode, porque o setor privado não pode dar uma decisão e uma demanda em um contrato administrativo. Isso foi totalmente superado. Essa celeuma existiu lá em 2004, quando a gente teve a lei da PPP, mas isso foi absolutamente superado. Ordem cronológica de pagamentos. Os tribunais de contas há muito batem nisso. E agora é chancelado de forma legal. Recomposição concomitante à alteração do contrato. Então, se você fizer uma modificação unilateral, né? Se você fizer uma modificação unilateral do contrato, e a modificação unilateral do contrato, ela é uma cláusula exorbitante, cláusulas exorbitantes essas que mantêm-se, que remanescem na nova lei, você no mesmo aditivo tem que fazer a recomposição. Então, você faz a modificação unilateral, por exemplo, modificação unilateral de percentuais, 25% para mais e para menos e 50% para a reforma, continua. Mas você faz essa cláusula exorbitante, você executa essa cláusula exorbitante e você no mesmo aditivo faz a recomposição. Comprovação de capacidade técnica do subcontratado. Obviamente, você pode subcontratar, obviamente, você vai fazer uma obra, você subcontrata o bater estaca, terraplanagem, você não precisa estar tudo built-in, a empresa não precisa ter tudo isso. Mas o subcontratado, a responsabilidade por apresentar a documentação e comprovar a capacidade técnica do subcontratado é do contratado principal. Também uma regra importante da lei. O que mais? Suspensão dos contratos e atrasos de pagamento. Suspensão dos contratos e alteração. Suspensão dos contratos e atraso nos pagamentos também é uma regra importante. Né? E o artigo 137 da lei diz que constituirão motivos para extinção do contrato, do qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e ampla defesa as seguintes opções. E no parágrafo 2º ele diz: o contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: supressão por parte da administração de obras e serviços ou compras que acarrete modificação no valor inicial acima dos limites, acima de 25%, suspensão da execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses e repetidas suspensões que totalizam 90 dias úteis, independente do pagamento obrigatório da indenização e para as sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. Então, a gente ressignifica a cláusula do exception non adimplente contractus, dando mais segurança à empresa privada de que ele não vai ficar à mercê da administração por um vai e vem de infinitas interrupções da obra. Muito embora, mais à frente, a própria lei, dentro do espírito da pandemia, diz que se essas obras forem paralisadas
em diante de uma calamidade pública, de uma pandemia, embora não diz o nome da pandemia, diz de uma emergência extraordinária, a empresa pode parar de executar e depois faz a composição quando a obra for retomada. Mecanismos de consensualismo previstos, nós já falamos, isso tudo presente na nova lei. Prazo de vigência e prorrogação contratual. É possível o contrato por prazo indeterminado? A gente, inclusive, em linhas gerais, não só em termos de contratos mais gerais, a gente expande, a gente estende os prazos de contratos da obra. Por exemplo, nos contratos de eficiência, caso existam investimentos envolvidos, eu posso ter contrato de até 35 anos. Bem, então, prazo de vigência contratual. Eu posso, inclusive, como já se faz atualmente, ter prazo indeterminado, quando o poder público faz um contrato com a concessionária de energia elétrica, por exemplo. Então, não tem prazo de validade desse contrato. Esse contrato ele tem vigência indefinida. Contrato de eficiência e remuneração variável, também trazido do RDC, também trazido da lei das estatais. Pode ser que a administração se depare com o setor privado, com a empresa privada, que tem uma solução extraordinária para economizar 20% da energia elétrica, por exemplo. Eu vou economizar 20% da energia elétrica. Eu vou capturar como remuneração uma parte dessa economia. Ou seja, eu vou alinhar incentivos. A licitação é um mecanismo de detectação de mentiras. E no modelo de licitação, você estuda basicamente a teoria da assimetria de informação. Aí tem seleção diversa, tem RUDAP, etc. No modelo de contratos, que é o prazo subsequente, você vai estudar basicamente a teoria do agente principal. Ou seja, eu vou alinhar interesses para encontrar um contrato que as duas partes consigam executar da melhor forma possível. Por exemplo, se você contrata, por exemplo, um vendedor, qual é a melhor forma de você fazer ele se esforçar? É exatamente fazendo um contrato de comissão. Paga uma comissão a ele e ele vai ter interesse para vender mais. Então, o contrato de remuneração variável é como se fosse uma comissão. Ele vai ter interesse mais em economizar mais para ganhar mais. Obviamente, há um limite de valor e a lei diz que também isso deve ocorrer para evitar que aspectos sejam exacerbados. Não é? Bem, o que mais? Então, o contrato de eficiência é exatamente sobre isso. Elevação dos valores da garantia. As garantias, elas podem ir de 5% a 10%, então um valor mais amplo para a garantia, e as garantias basicamente são as mesmas, né? Caução, títulos da dívida pública, seguro-garantia com aquela novidade. Então as garantias são as mesmas, as regras as mesmas, existe aquele rol e o contratado escolhe. Caso queira substituir, tem que ter anuência da administração. No entanto, os percentuais aumentaram. Então, isso vai demonstrar, de certa forma, um interesse maior do mercado securitário por parte das obras públicas. Os limites contratuais para seguro, para garantia, vão de até 10%, de 5% a 10%, e aquilo que eu falei, em obras de grande vulto, aquelas superiores a 200 milhões de reais, eu posso ter até 30%. Tudo isso, é claro que eu estou dando um snapshot, eu estou dando uma visão geral da lei, mas estou já organizando aí com o pessoal da New Road, o nome é chique, né? Organizando aí um curso específico sobre obras públicas na nova lei de licitação, onde a gente vai ter a oportunidade de destrinchar todos os elementos em relação a isso, quais os incentivos envolvidos, quais os problemas que podem aparecer e, o que é mais importante, quais as soluções que podem se dar. Porque a lei, um regulamento de compras públicas, ele é multissetorial. Ele é multissetorial. Então, eu tenho o setor de obras públicas, eu tenho o setor de registro de preço, eu tenho o setor de pregão. É como eu costumo dizer, uma lei do tamanho dessa é que nem melancia. Ninguém come sozinho, né? Então, a gente precisa partilhar nossas informações, os nossos conhecimentos, para a gente tentar entendê-la um pouco melhor. Porque eu quero dizer um negócio, ela parece com a Lei 8666, mas não é a Lei 8666. Os incentivos, tanto na parte de licitação quanto na parte de contrato, são diferentes. E a gente vai precisar entender isso. Vamos parar de olhar para o retrovisor jurisprudencial e vamos olhar para frente, porque é no futuro que a gente vai viver. Regras sobre reajustamento dos contratos e equilíbrio econômico-financeiro também são regras muito importantes na lei. A importância do reequilíbrio econômico-financeiro, eu faço até uma ressalva no artigo que escrevi recentemente sobre o fetiche de voltar ao momento T0, né? A ideia do pacta sunt servanda. Eu acho que em contratos de obras públicas de longo prazo, isso é meio furado, eu acho, né? Mas isso é um tema polêmico do ponto de vista doutrinário.
O que a lei deixa muito claro, e isso é inconteste, é que o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ele está linkado com a matriz de risco, o que perpassa a tradicional teoria das áreas. Então, ele continua utilizando a tradicional teoria das áreas como arcabouço teórico para o reequilíbrio do contrato, mas ele vincula a questão da matriz de risco. E veja que, no caso de matriz de risco, ele coloca uma coisa interessante, que é possível, isso acontece muito em obra rodoviária, é possível que eu tenha uma taxa de risco, né? Então, uma taxa de risco é algo que vai além do BDI. Existe um manual até do DENIT que trata isso. O BDI, o BDI é aquilo que vocês sabem, né? Modificação de despesas indiretas. Aliás, eu sou um jurista, eu não sou engenheiro, né? Embora eu tenha feito economia e abandonei por razões econômicas, mas eu acho que tem 3 grandes mistérios da humanidade. De onde viemos, para onde vamos e o que tem dentro do BDI. Então, eu, como mero economista, ou pseudo-jurista, eu nunca consigo entender essa caixa preta do BDI. Mas a taxa de risco, que a lei diz que é possível que exista, você vai além do BDI para compensar economicamente o construtor por um risco adicional. E aí você pode utilizar vários métodos de encontrar essa taxa de risco. Basicamente, você pode fazer, por exemplo, simulação de Monte Carlo, ou você pode chutar, como é o que acontece, infelizmente, na maioria das vezes, né? Bem, rescisão e anulação do contrato também é uma regra muito interessante consignada na lei. Observe que no nosso modelo tradicional de direito administrativo, a gente tem aí os nulos de pleno direito, né? Eu conheço uns alunos meus que estudaram comigo, hoje em dia são promotores, gente famosa, né? Juízes, promotores, auditores importantes, aí eles se deparam com uma irregularidade, tome o cacete. Pega a caneta assim, eu não sei nem onde está a caneta, porque eu deixei no outro quarto, mas dá uma marabalisma de caneta, nulo de pleno direito, o cacete come. A lei, ela traz parâmetros de consequencialismo. Então, se você, Tribunal de Contas, CGU, Judiciário, quiser parar uma obra, pode parar. Agora vai ter que ser consequencialista. Tem que ver como é que vai se dar o desgaste da obra. A obra parada é um desgaste. Quem vai custear a desmobilização? O povo que estava empregado vai ficar como? A questão social. Todo mundo vê a situação aí dessas obras paralisadas e o caos social que deu em várias localidades. Tudo isso terá que ser avaliado na hora de interromper uma obra pública. Isso eu acho que é uma inovação extraordinária. Não é uma inovação, enfim, no direito administrativo, né? Porque brasileiro, porque isso já surge com as novas normas que foram acrescentadas à LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Mas é uma novidade em obra pública, porque o controle, e eu faço essa meia-culpa, porque eu sou do controle, dá uma chapuletada e acabou-se. Não pode ser assim, né? Porque existe gente, existe trabalhador, existe vida, existe incentivos do outro lado, né? Aliás, uma crítica, inclusive, que se faz, e passou batido aqui nas minhas análises, é que ainda continuamos com, que isso é uma crítica do setor de construção civil, ainda continuamos com o grande fetiche das cláusulas exorbitantes, né? Estamos ainda com um grande fetiche das cláusulas exorbitantes. O Estado ainda tem uma mão pesada. Tanto é que uma das possibilidades de extinção natural do contrato é o interesse público. E qualquer coisa é interesse público. Então, quando a administração fizer isso, tem que ser muito bem motivado. Muito bem motivado, o que faz até com que a gente tenha uma ruptura exegética em relação àquele famoso teoria dos motivos determinantes de Gese e tal. Ou seja, é uma ruptura importante que a gente faz em relação a isso. Bem, de sorte que, em termos gerais, essa é uma visão geral da lei, mas em termos gerais a lei funciona como uma caixa de Lego, né? Então cabe à administração, ela é muito mais aberta. Eu não sou um crítico da lei, pelo contrário, eu sou um entusiasta da lei. É um assunto extraordinário. E somado à importância do empoderamento de um portal nacional de contas públicas, essa lei tem um potencial extraordinário. Né? Então, se você tem, por exemplo, uma caixinha de Lego, você pode fazer um boneco tosco, mas se você tem talento, você pode fazer uma coisa sofisticada. Depende da administração. Os instrumentos e as ferramentas, obviamente, estão lá. Não é? Então, a gente tem que acabar, portanto, com o fetiche da jurisprudência, porque nesse buraco lá na frente tem um buraco chamado doutrina tradicional, manuais dos anos 90. Se você cair nesse buraco aí, meu amiguinho, do manual dos anos 90, a coisa realmente vai
complicar. Então, em conclusão, eu ia dizer que não tem nenhuma conclusão, né? Mas aí vamos concluir aí, porque fica chique. Em conclusão, a nova lei de licitação traz ferramentas e a gente precisa saber usar, né? Eu, por exemplo, não sei fazer nada. Então, se me der uma caixa de ferramentas cheia de coisa aí, eu não sei fazer. Eu sou inabilitado. Então, isso a gente vai ter um esforço muito grande de capacitação, de treinamento, e as escolas de contas públicas têm um papel muito grande em relação a isso. Temos que olhar para frente. Ah, o TCU decidiu em 2015. Em 2015, Lei 8.666. Olha para frente, amiguinho. Vamos ver quais os incentivos que vão ser colocados mais à frente. E usarmos com moderação a jurisprudência da lei passada. Há uma janela de oportunidade para melhorarmos a doutrina brasileira sobre licitação e contratos, para melhorarmos as obras públicas. Vamos pegar os instrumentos positivos, mas para que a gente pegue os instrumentos positivos, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, a gente tem que se capacitar. Zerou o jogo. E para frente é onde nós temos que profundamente atuar. De tal maneira que minha última mensagem do meu querido grande escritor Oscar Wilde: já não sou tão jovem para saber tudo. Se eu fosse dar um curso de licitação 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu saberia absolutamente tudo. Eu tinha decorado as modalidades, os tipos, os regimes de execução, até os prazos de recurso eu sabia decorado. Hoje eu não sei nada mais decorado e quero continuar assim. Quero ser um aprendiz juntamente com todos vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Podem mandar também perguntas e coisas que vocês gostariam que fossem explicitamente exploradas nesse curso que daremos aí na New World. Professor, se tiver uma contratação direta que está na fase interna, vai poder? É importante observar isso pelo seguinte aspecto: a questão de vigência da lei. Não há dúvida de que essa lei entrará em vigor na data da publicação. E vocês sabem que ela já está na mesa do presidente da República, e ele tem até o dia 5 de abril, ou seja, 15 dias úteis da data do recebimento na Casa Civil. Eventualmente, eu acredito que a gente deve ter aí uma dúzia de vetos, né? Tenho conversado com o pessoal da Casa Civil sobre isso, então, basicamente uma dúzia de vetos, mas eu não acho que vá destrinchar, vá descaracterizar a lei. Quando essa lei entrar em vigor na data da publicação, ela vai ter 2 anos de coexistência com a Lei 8.666, com a Lei do Pregão e com a Lei do RDC. Então, durante esses 2 anos, se eu quiser, eu faço uma licitação pela Lei 8.666. Se eu quiser, eu faço uma licitação pela lei nova. E, diferentemente do que fora estabelecido lá na lei das estatais, eu posso ir e voltar. Então, eu posso fazer uma lei pela lei 8.666, depois uma lei pelas estatais, depois uma lei pela lei 8.666 novamente. Agora, o que eu não posso é misturar as leis. Então, eu não posso, numa licitação, fazer uma licitação com coisas da lei 8.666 e com coisas da nova lei. Aí eu não posso. Aí eu tenho que optar no edital qual é o tipo de legislação que eu vou utilizar. E outra coisa, essa lei, a Lei 8.666, teoricamente, ela não morre totalmente, ela não é totalmente revogada daqui a 2 anos. Ela é revogada, mas os contratos que foram celebrados nesse biênio pela Lei 8.666, eles continuam sendo regidos pela Lei 8.666 até o final da sua execução. Então, se nesse período agora eu fizer uma obra regulamentada, licitada, pela Lei 8.666 e assina um contrato de execução de obra, até o final da execução do contrato ele vai submeter à Lei 8.666. Agora, a parte que revoga, a parte que é automaticamente revogada da Lei 8.666 é a parte de crimes, porque a parte de crimes imediatamente será feita remissão ao Código Penal, porque, diferentemente da Lei 8.666, não há mais a diferença entre parte geral, Código Penal, e parte especial, Lei 8.666. A nova lei, ela muda o Código Penal. Então, todos os crimes passam para o Código Penal, o que é positivo, porque vai evitar aquele debate que existia anteriormente da aplicação de norma geral e norma especial. Então, essa é mais ou menos a regra de vigência que a gente vai ter em relação à nova lei. Desculpe. É importante essa discussão sobre vigência. Tudo bem, professor. Eu só gostaria de frisar aqui para o senhor que a gente já está praticamente na reta final, né? E passou rápido, né? A gente Apesar ainda do tem estresse da internet, mais de 300 pessoas em sala, tem muita gente. O senhor é um fenômeno. Aqui em casa eu não mando em nada, minha filha, sinceramente, só se for... Minha mulher está ali rindo. Aqui em casa eu não mando em nada. Eu quero saber que fenômeno é esse. A próxima pergunta Me escrevam aí no chat. é da Priscila. Escreva.
Já falaram ali. O decreto País, você tá falando? 7.983 de 2013 também está sendo somado à nova lei? Veja, toda a legislação anterior à nova lei, que dizia respeito à Lei 8666, ela vai ser recepcionada naquilo que for contra a Lei 8666, né? Então, por exemplo, pregão eletrônico vai ser aceita. Quer dizer, tudo que for não entrar em choque com a nova lei vai ser recepcionado. Né? Caso contrário, é necessário que a gente tenha uma nova legislação. Mas cada caso é que vai ser analisado. Aliás, inclusive, tem um dispositivo também interessante na lei que diz o seguinte: toda a legislação anterior à Lei 8666, que fazia menção à Lei 8666, passará automaticamente a fazer menção à nova lei. Então, tinha uma lei lá qualquer. Não sei o quê, segundo os dispositivos TAR da Lei 8666. Agora está fazendo referência, automaticamente faz remissão à nova lei de licitação, que eu não sei o número, não tenho o número ainda, mas deve ser 14 mil e cacetada aí, que a gente não sabe. Então, porque não é o caso de inconstitucionalidade, porque não é inconstitucionalidade de decreto. Essa ilegalidade, essa recepção desses decretos que regulamentavam a Lei 8666 vai ser casuística, ou seja, de caso a caso, vai depender se vai haver choque ou não. Muito embora, devo dizer que, apesar de toda essa estrutura legal anterior, a lei vai carecer de quase 40 regulamentações. Então, é muita coisa que a gente vai precisar trabalhar. É claro? Pois não. Próxima pergunta agora é da Silvia. Professor, a jurisprudência de onde é Silvia? TCE São Paulo. A jurisprudência do TCU era no sentido de que as parcelas eleitas para comprovação da capacidade técnica operacional deveriam ter relevância técnica e financeira, concomitantemente. A nova lei, o artigo 66, fala em relevância técnica ou financeira. Você não acha que isso pode comprometer a competitividade na medida em que serviços de pequena relevância financeira na contratação podem ser irrelevantes no produto final ou até mesmo terceirizados? Acho que pode ter esse efeito. Essa é a dificuldade de fazer uma redação de lei, né? Porque às vezes uma mudança. Acho que o artigo 66, né, que ela faz remissão, acho que pode. Agora a gente só precisa saber quando começar a funcionar, né? Na verdade, a gente está com a caixa de Lego aí, e é possível, é aquilo que eu falei, a gente vai estar em algum momento num estágio probatório da lei. Vocês se recordam que a lei 8666, ela foi publicada em 93, e em 94 teve uma alteração. Então, nada é impossível de que daqui a um tempo haja ajustes dessa nova lei. Né? Vamos ver como é que isso vai funcionar, obviamente. A próxima pergunta é da Leila. Da onde, Leila? Leila, se você pudesse manifestar aí do chat, dizer de onde você é pra gente. Não é muito entidade para se manifestar, mas tudo bem. Fala aí, Leila, qual é a pergunta? Diálogo competitivo e contrato de prestação seria no caso, então, de serviços com especificidade técnica não definida, e aí depois deste diálogo, a grosso modo, poderia se contratar? Na verdade, são várias coisas, né? Primeiro que é uma modalidade de licitação, o diálogo competitivo ele tem 3 etapas. Primeiro eu vou escutar o setor privado, né? Primeiro eu vou lançar um edital para dizer o que eu quero, mais ou menos. Depois eu vou escutar, eu vou fazer o diálogo competitivo, que é a competitividade entre os licitantes, ouvindo todos eles individualmente, e escolhido a proposta, eu vou licitar. Ele parece com PMI, só que ele não é PMI, porque PMI é procedimento auxiliar. Aqui é uma modalidade de licitação. É muito provável, eu tenho 30 anos de serviço público, eu gostaria de me aposentar, vai demorar um pouco ainda. Mas é possível que até eu me aposentar, daqui a uns 10 anos, eu não veja nenhum diálogo competitivo aqui em Pernambuco. Porque é para obras muito sofisticadas, muito complexas. Né? O que foi? Essa dimensão, amigos, dialógica com o setor privado, ela vai aparecer em vários pontos da lei. Vai aparecer na PMI, vai aparecer no diálogo competitivo e vai aparecer na contratação integrada. Porque tem outra pergunta que fala de projeto básico, como a gente pode melhorar o projeto básico. Uma tentativa é a contratação integrada, que você vai passar para o setor privado a elaboração do projeto básico. Agora, o problema é, para fazer o projeto básico, eu vou ter que fazer um anteprojeto de engenharia. Então, a própria administração tem que ter expertise para fazer um anteprojeto de engenharia. Então, ou seja, é o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Né? Enfim. A próxima pergunta é do Kennedy. Trabalho com obras rodoviárias e é considerado serviço emergencial.
Mesmo assim, posso parar a obra até estabilizar o mercado? Depende do tipo de modificação que tiver no mercado, né? Porque o mercado tá instável. É força maior? É o quê? É o Covid? Vai depender do caso. As próprias regras as próprias regras de ALIA continuam valendo, né? Quer dizer, é o quê? Porque parou. O que significa a estabilização no mercado? Se for por conta do Covid, aí eu estou diante de uma incerteza absoluta e eu escrevi sobre isso, isso é possível. Não muda nada na teoria das áreas, a nova lei, né? Não muda nada. Próxima pergunta é do Francisco. O que é considerado serviços comuns de engenharia? Aí é o mesmo problema que a gente tem hoje em dia, né? O que é um serviço comum de engenharia? É aquele que é corriqueiro, aquele que tem não elevado grau de especificidade e complexidade, não é? Aquilo que pode ser feito rotineiramente, né? Sei lá, colocar paralelepípedo, determinado asfaltamento, são coisas, por exemplo, você vai fazer uma obra padronizável, né? Inclusive uma coisa importante que a gente tem na lei é a possibilidade de fazer obra e serviço comum por registro de preço, que é uma coisa que, por exemplo, a jurisprudência não aceitava, o que era absurdo, né? Porque, veja, se você pode fazer obra e serviço de engenharia comum por pregão, por que não pode fazer registro de preço? Se registro de preço nem modalidade é apenas um procedimento. Então, cada caso é que vai dizer o que é obra comum. Obviamente, do ponto de vista técnico, obra comum é aquilo que é corriqueiro, aquilo que não é especial, aquilo que não requer um grau de sofisticação, aquilo que pode ser repetitivo, aquilo que pode ser padronizado. Aliás, outra coisa importante de dizer é o seguinte, essa lei, ela estabelece um critério, uma formatação que já tinha sido colocada lá no RDC e na lei das estatais, que ele pega e cria uma espécie de glossário. Ele pega as coisas tudinho e bota no artigo, e nesse caso é o artigo 6, o artigo 6º. O artigo 6º, ele tem 60 itens, onde ele vai explicar didaticamente o que é um anteprojeto, o que é um projeto básico, o que é serviço comum, serviço especial, obra comum. Ele vai tentar elencar aquilo que vai servir de supedâneo para a execução da lei. Leia hoje de noite, se estiver fazendo nada, antes do Big Brother, vai ler aí o artigo 6º. Eu ainda tenho tanta coisa para estudar hoje, você nem imagina. Enfim. A próxima pergunta é do Fabrício. Temos observado que em alguns municípios, por conta da pandemia do Covid-19, alguns prefeitos têm declarado calamidade pública. Com isso, têm sido feitas diversas dispensas de licitação e inexigibilidade de licitação. Com isso, frutando a concorrência, na sua opinião, os gestores podem responder judicialmente por isso ou são cobertos pela lei? Não, veja, é o velho problema da emergência fabricada, né? É o velho problema da emergência fabricada, né? E acontece muito aqui no Nordeste, né? Todo ano tem seca, todo ano o cara vai de uma emergência, né? Pode ser responsabilizado, mas eu vou dizer como julgador, eu acho que primeiro tem que olhar se o preço foi excessivo, né? Ou seja, se o preço foi razoável, ele pode não ser talvez ele seja responsabilidade, mas não tão gravemente, né? Então, se ele fez uma emergência, fez um decreto de emergência, ficou provada a emergência e o preço foi dentro dos parâmetros, ainda é razoável. Se o preço ficar dentro dos parâmetros, ainda assim é razoável. O que não pode é emergência fabricada, né? Vamos supor, o cara não executa, não faz o contrato de lixo, está perto de terminar o contrato de lixo, aí ele não faz o contrato de lixo, aí acaba o contrato, aí a cidade fica cheia de lixo, aí ele faz uma emergência para contratar com dispensa, aí é chamada emergência fabricada. Aí não pode, né? Aí eu acho que cabe uma penalização, pelo menos uma multa, no âmbito do controle. A gente vai ter que encerrar porque já deu o nosso tempo, tá? A gente está estourando o tempo. Professor, o senhor tem mais alguma consideração final para deixar aqui para os colegas? Dizer que para mim foi uma alegria muito grande, para mim foi uma tarde muito prazerosa, porque a pessoa, é bom ser professor, né? Eu gosto. Eu apenas lamento que esse nosso contato tenha sido virtual e não presencial, mas eu espero estender o nosso relacionamento mais à frente e agradecer a New Road e agradecer ao nosso querido Elci Júnior, que eu conheço há mais de 20 anos e vem fazendo um trabalho extraordinário na melhoria da qualidade das obras públicas no Brasil. Então, muito obrigado a todos.